Fala, Fogão! Após o empate 1-1 com o Palmeiras pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, a entrevista coletiva de Eduardo Barroca mostrou uma tendência de permanência do treinador no comando técnico da equipe. E já vou comentar em detalhes isso para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é a tentativa do Botafogo de fazer uma troca com o Atlético Mineiro, envolvendo o Benevenuto e o Gabriel, zagueiro que já defendeu as nossas cores em 2019 e deixou saudades na torcida botafoguense. Quero destacar também que depois do Botafogo não mostrar tanto interesse assim na proposta japonesa pelo Pedro Raul, um empréstimo com opção de compra no fim do contrato de empréstimo, o Corinthians fez uma sondagem pelo jogador. Ainda não existe negociação aberta, mas onde há fumaça há fogo. Para fechar, quero comentar aqui as declarações do Casagrande e do Gerson. O Casagrande pedindo respeito ao Botafogo e o Gerson questionando tanto o Cavalieri quanto o uso tardio da base no Campeonato Brasileiro. Tudo isso eu vou comentar em detalhes, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para a gente alcançar a marca dos 5 mil inscritos aqui no canal. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. Também queria aproveitar esse começo de vídeo para te apresentar a Finaps, empresa parceira aqui do canal, que trabalha com consultoria e educação financeira. A gente sabe que a situação financeira do Botafogo é bem complicada, bem enrolada, mas a sua vida financeira pessoal não precisa ser dessa maneira. E a Finaps pode te ajudar com a organização financeira pessoal, e também você fazendo cursos de investimento e bolsa de valores. Então, se você tiver interesse em obter mais informações, aqui na descrição você vai encontrar os links das redes sociais e do site da Finaps para que você possa conhecer o trabalho deles. Dito isso, vamos em frente, porque eu tenho destaques aqui para fazer para vocês. E o primeiro deles é justamente essa tentativa do Botafogo de trocar o Gabriel pelo Benevenuto. Num primeiro momento, o Atlético Mineiro não mostrou interesse nessa possibilidade. Mas como o Gabriel não vem sendo aproveitado no Atlético Mineiro, ele jogou apenas 20 partidas nessa temporada, quem sabe mais adiante o Gabriel, que não vem sendo aproveitado no Galo, possa voltar ao Botafogo. Ele que já defendeu as nossas cores em 2019 e deixou saudades na torcida botafoguense. Realmente fez uma temporada bem interessante e tenho certeza absoluta que a grande maioria dos torcedores gostaria de ver o Gabriel mais uma vez vestindo a nossa camisa. Quero destacar para vocês também essa questão do Corinthians e do Pedro Raul. Num primeiro momento, chegou para o Botafogo uma proposta japonesa do Kashima Antlers de empréstimo com opção de compra. No total, a negociação poderia chegar a 10 milhões e 800 mil reais, mas o Botafogo tem interesse em negociar o Pedro Raul em definitivo. O Corinthians então fez uma sondagem pelo jogador, porém a proposta seria dos mesmos moldes dessa proposta japonesa ou então uma troca entre jogadores. O Corinthians cederia algum jogador pra gente e o Botafogo cederia então o Pedro Raul. O X da questão aqui é que o Botafogo tem que pagar o Pedro Raul, já que ele alcançou aquele gatilho de produtividade dos 60% de jogos como titular sempre que ele estivesse disponível. Tem essa questão da gente pagar 1,5 milhão de euros ao jogador. E justamente por isso, o Botafogo quer negociar o atleta em definitivo. É um ponto importante aqui, a gente vai ter que aguardar o desfecho dessas conversas, mas existe esse interesse do Corinthians e também de outras equipes brasileiras no atacante botafoguense. Quero comentar também aqui para vocês essa situação do Casagrande e do Gerson. O Casagrande deixou bem claro que quando um jogador veste a camisa do Botafogo ou de qualquer time, ele tem que se dedicar ao máximo. E a história do Botafogo, que é riquíssima, merece muito respeito. A nossa torcida sempre fala sobre isso, a necessidade dos atletas respeitarem a história botafoguense, e isso infelizmente a gente não viu ao longo dessa temporada. Então foi muito bacana escutar do Casagrande, um cara que nunca jogou no Botafogo, porém, que deixou bem claro no programa Troca de Passes, que adoraria ter vestido a camisa do Botafogo, né? Ele tem vários ídolos botafoguenses, falou de Gerson, Paulo César Caju, Roberto Miranda, entre outros, também, por exemplo, Zagallo, e justamente por isso, a gente sabe que o Casagrande, sendo um ídolo corintiano, ele falar muito bem do Botafogo demonstra o respeito que ele tem pela instituição. E é isso que a gente tem que reconstruir no Botafogo. Não apenas internamente, mas para todo mundo da bola, para que todo mundo passe a olhar para o Botafogo da maneira correta, com o respeito que a estrela solitária merece. Falando agora a respeito dessa declaração do Gerson, questionando o Cavalieri, a crítica aqui foi a seguinte: o Canhotinha de Ouro questionou por que o Cavalieri não sai nas bolas que são cruzadas na área do Botafogo. A bola vem na pequena área e ainda assim o Cavalieri fica plantado no gol. Logicamente, o Canhotinha tá certo. O goleiro tem a prerrogativa de utilizar as mãos e ele pode saltar e pegar aquela bola. E se algum jogador esbarrar no goleiro, muito provavelmente o árbitro vai marcar a falta. Mas ainda assim, o Cavalieri e também o Gatito, não dá pra gente esquecer disso, o Gatito praticamente não sai do gol, os goleiros simplesmente ficam plantados embaixo da trave e deixam os jogadores adversários chegarem na bola.
Claro que não é uma responsabilidade única e exclusiva do goleiro, tem todo um sistema defensivo ali, mas sem sombra de dúvida que a participação do goleiro numa saída de bola ali pode ajudar a defesa a não ficar sofrendo tantos gols de cruzamento quanto o Botafogo veio sofrendo ao longo dessa temporada. Então as críticas do Gerson fazem todo sentido, assim como o comentário dele a respeito da não utilização anteriormente da base. A gente poderia ter utilizado outros garotos, conforme fizemos aqui nessa partida contra o Palmeiras, para que a gente pudesse ter uma possibilidade de fazer um campeonato muito mais digno do que a gente veio fazendo. Os jogadores que vinham sendo escalados pelo Barroca não representavam o Botafogo dentro de campo. E, logicamente, a gente tem que lembrar, sempre lembrar, que essa escalação que foi a campo contra o Palmeiras só entrou em campo porque o Freeland afastou diversos jogadores e a gente ainda tinha a situação do Pedro Raul e do Nazário com questão muscular. Então essa escalação que entrou em campo contra o Palmeiras, normalmente, em condições normais de temperatura e pressão, o Barroca não colocaria em campo. Ele colocaria novamente o Nazário, novamente o Babi, novamente o Benevenuto, o Pedro Raul, enfim, colocaria aqueles velhos jogadores conhecidos dele para poder atuar com a camisa do Botafogo. Então essa fala do Gerson, questionando essa demora para utilizar a garotada, faz todo sentido. O que a gente viu ontem foi um time empenhado, dedicado, que lutou até o fim. O Palmeiras tinha a posse da bola, mas não conseguia ameaçar efetivamente o gol do Botafogo. E o Botafogo buscou esse empate na garra, naquela garra do Matheus Nascimento, em roubar a bola do Lucas Lima, entregar para o Navarro e ele arriscar aquela finalização de fora da área. O Gerson tá mais do que certo em questionar essa situação. A garotada do Botafogo mostrou pro torcedor que pode sim lutar por um lugar ao sol. E a gente tem que dar mais oportunidades. Não é simplesmente você pegar todo o time sub-20, colocar no profissional e achar que vai dar certo. Tem que ter uma mescla. Isso é mais do que natural. Mas o que não dá para acontecer é a gente insistir em jogadores que não estão nem aí pro Botafogo, achando que eles vão se empenhar para buscar as vitórias e os resultados necessários. Isso, sinceramente, já está mais do que claro que não vai acontecer. Para fechar aqui, eu quero trazer esse destaque da possibilidade do Barroca permanecer como comandante técnico da equipe na próxima temporada. Na coletiva pós-jogo, após esse empate em 1-1 com o Palmeiras, a forma como o Barroca se pronunciou, falando que ele e o Eduardo Freeland estão trabalhando para construir o futuro do Botafogo, um futuro diferente do que a gente tem nesse momento, demonstra uma tendência bem clara de que o Barroca está mais do que confiante de que ele vai permanecer como técnico da equipe. E essa tendência é muito preocupante, não só pelo péssimo desempenho que ele vem apresentando pelo Botafogo, mas também pegando aqui pelo Curitiba, pelo Vitória, pelo Atlético Goianiense, que todo mundo fica falando que ele subiu o Atlético Goianiense da Série B para a Série A, esquecendo, contudo, que a campanha do Barroca naquele time do Atlético Goianiense também foi ruim. Foram 3 vitórias, 5 empates e 1 derrota, quase perderam a vaga na Série A, justamente para o América Mineiro, que era comandado pelo Felipe Conceição, vulgo Felipe Tigrão. Então, quando a gente pega o histórico do Barroca, comandando as equipes profissionais, que ele já passou, o histórico dele é muito ruim. Não à toa, se você pegar os números gerais do Barroca, quase metade dos jogos que ele já tem comandando uma equipe profissional é de derrota. Então o Barroca não pode seguir. Porém, essa declaração dele na coletiva pós-jogo demonstra uma confiança, tá? Essa tendência de que ele pode permanecer na equipe. E aqui vai entrar aquela história. Estaremos perdendo tempo da mesma forma como fizemos com o Alberto Valentim. De 2019 para 2020, o Valentim tinha que ter saído. Ele não saiu, a gente perdeu tempo de um planejamento inicial da temporada de 2020 e hoje a gente está colhendo esse fruto também. Porque tudo o que aconteceu ao longo da temporada de 2020 começou lá atrás, nesse erro de não demitir o Valentim. E agora a gente pode estar repetindo a mesma situação, mantendo o profissional que não tem capacidade de continuar à frente do Botafogo para planejar essa próxima temporada. Justamente uma temporada em que a gente precisa retomar, reestruturar o Botafogo para voltar para a primeira divisão. Enfim, eu espero que o Eduardo Freeland não cometa esse equívoco. Porque primeiro, a torcida vai seguir pressionando, ninguém mais quer ver o Barroca como treinador do Botafogo. E segundo, essa perda de tempo mantendo o Barroca como comandante da equipe pode nos custar muito caro lá na frente. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito disso? Você concorda comigo que essa confiança do Eduardo Barroca na coletiva pós-jogo, falando de construir o futuro, que ele e o Freeland estão fazendo esse trabalho, você acredita que isso pode indicar uma tendência de permanência do Eduardo Barroca como treinador da equipe? Deixe seus comentários aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 5.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, vamos, vamos,